Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, do desempenho da nossa carteira, sobre os lucros apresentados pelos bancos americanos, sobre o calote da Light, um comunicado ao mercado de PetroRio, um aviso aos debenturistas de Transmissão Paulista e também de Taesa, tratar aqui a respeito de um comunicado ao mercado de Copel e uma recomendação de venda de CSN que fez as ações desabarem. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuarmos, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Ibovespa na presente data fechou no vermelho, mas uma leve queda, apenas 0,17%, ao passo que o Ibovespa futuro fechou com uma leve alta de 0,43%. O fato é que esse mês de abril foi muito positivo para o Ibovespa. Ele acabou acumulando uma alta aqui de mais de 4%. Nesse sentido, olhando isso aqui para a nossa carteira dentro do BTG Pactual, que eu deixo o link aqui na descrição do primeiro comentário fixado, caso você queira ter corretagem grátis, se compararmos aqui o desempenho dos últimos 6 meses, que foi justamente a data em que eu fiz a transferência de custódia da Clear para o BTG, temos aqui a seguinte performance: carteira quase 6,5% contra 5,85% do CDI, enquanto isso o Ibovespa em 6 meses caiu 7,88%, dólar caiu quase 6%, IPCA subiu 3,36% e o IFIX caiu 7,4%. Ou seja, estamos aqui indo bem, vencendo o CDI no curto prazo. 6 meses é curto prazo. E a ação dentro do nosso portfólio, que foi a grande responsável por toda essa alta da carteira, foi justamente o Banco do Brasil, que voltou a negociar a mais de R$ 43, já que o banco, abaixo de 40, tecnicamente ainda estava barato, agora nem tanto ainda assim é considerado barato, já que a sua projeção de guidance é de um lucro de 37 bilhões de reais em 2023. Dessa forma, enquanto o banco não ser cotado ao menos a R$ 50, algo muito próximo do seu valor patrimonial, ele vai continuar descontado e provavelmente vai continuar subindo, exceto se houver ali algum tipo de intervenção governamental que faça os fundamentos do banco caírem. De qualquer forma, lembre-se, comprei a R$ 30,59, de tal modo que preço importa muito. Afinal, se você comprar agora, dificilmente você vai ter uma boa rentabilidade no curto prazo, talvez até no médio prazo, e o seu dividend yield será baixo. E antes de continuar, gostaria de tratar aqui um tema envolvendo inteligência artificial. Saiu essa notícia dizendo que o Financial Times teria descoberto que o Elon Musk pretende lançar uma startup de inteligência artificial para concorrer com o OpenAI, que é dona ali do ChatGPT. E ainda que isso aqui seja especulativo ou não, o que eu quero tratar aqui com vocês é muito simples. Parece muito claro que a ascensão da inteligência artificial já não é mais algo tão remoto assim. Estamos vencendo isso e inevitavelmente o futuro será marcado pela presença das inteligências artificiais. Por conta disso, é o momento de começarmos a refletir sobre as nossas profissões, os nossos ofícios. Muitos deles serão substituídos e, é claro, novas oportunidades também surgirão. Daí a razão pela qual, caso você esteja hoje, claro que não por escolha sua, mas caso você esteja hoje exercendo uma profissão que possa ser substituída por uma inteligência artificial, comece a passos lentos buscar uma nova fonte de renda, um novo ofício. É claro que é muito, mas muito difícil prever qual seria essa profissão substituível. Contudo, tudo aquilo que se referir a profissões meramente operacionais, de cunho repetitivo, que não exigem um alto padrão intelectual na sua execução, é bem provável que essas profissões, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, sejam substituídas. Isso vale para mim também. Eu tenho dúvidas até mesmo se inteligências artificiais não poderão substituir os criadores de conteúdo no que se refere à criação de vídeos, já que elas poderão sim criar vídeos talvez melhores do que um ser humano. Tudo isso gera muita incerteza em nós. E diante dessa certeza que nós devemos começar a nos mover. Mas algumas profissões parece que a substituição é muito clara. Então, por exemplo, estagiário de direito. Já fui estagiário de direito, sou formado em direito, mas é bem provável que o estágio remunerado reduza drasticamente, porque afinal de contas o estagiário muitas vezes é utilizado para escrever petições, fazer pesquisas jurisprudenciais e assim vai. Só que o ChatGPT e inteligências artificiais irão realizar isso com muito mais rapidez e eficiência, de tal modo que não mais se tornará necessário o trabalho de um estagiário. Ou então, um operador de supermercado, um operador de caixa. Isso
certamente será substituído, porque afinal de contas é um trabalho bastante repetitivo e que depende apenas de você passar um item do supermercado em uma máquina. Isso poderá ser feito por uma inteligência artificial. Então, é evidente que a culpa não é sua e não é de ninguém, mas precisamos nos adaptar e não ficarmos acomodados naquele ceticismo de achar que tudo isso aqui é meramente especulativo, que nunca vai acontecer. E a respeito dos bancos americanos, o JP Morgan lucrou 52% a mais no primeiro TRI de 2023, superando 12 bilhões de dólares. A ação disparou nos Estados Unidos. O Wells Fargo, que é um banco que eu tenho ali na minha carteira, dentro aqui da minha carteira de stocks, o Wells Fargo é o único que caiu aqui por conta da quebradeira dos bancos, mas veja que os lucros dessas duas instituições vieram bem fortes. E o JP Morgan, o crescimento da receita é muito claro, pela fuga dos depositantes, tanto do Credit Suisse quanto do SVB, que mandaram seus recursos para bancos mais seguros, como o JP Morgan. Então essa concentração de mercado, gerada por uma quebra de outro banco, outros bancos, acaba beneficiando temporariamente. Então foi isso que aconteceu. Então é um resultado que não vai acontecer de forma recorrente. Em algum momento, os recursos migrarão para outros bancos, até porque nos Estados Unidos há um mercado ali que não é oligopolístico como ocorre no Brasil, em que nós temos ali basicamente 4 ou no máximo 5 bancos que dominam o mercado de bancos múltiplos. E em relação à Light, infelizmente, os detentores de debêntures da Light sofrerão um calote amparado pela justiça, porque a Light conseguiu uma liminar suspendendo as dívidas da Light da ordem de 435 milhões de reais referentes a amortização de debêntures que venceriam nessa sexta-feira, abre aspas, por decisão da terceira vara empresarial do Rio de Janeiro, desde o dia 12 de abril estão suspensos os pagamentos de dívidas da Light com credores financeiros. A liminar, que autorizou a mediação judicial na relação da companhia com seus credores, é válida por 30 dias, prorrogáveis por igual período. Então informou isso a Light, que está ali com obrigações de 11 bilhões de reais, com uma dívida hoje impagável, até por isso que ela precisou realizar esse pedido de suspensão, com incertezas em relação à renovação da concessão junto à ANEEL. Então a situação da empresa é muito difícil. Por isso, repito, não simplesmente olhe para indicadores nas empresas. Olhar, por exemplo, para uma relação preço-valor patrimonial abaixo de 0,30 na Light, por exemplo, poderia fazer você investir achando que há uma alta margem de segurança aqui. Contudo, a probabilidade maior, infelizmente, é que a empresa venha a quebrar, já que, por mais que nós experimentemos uma queda nos juros mais para o último trimestre desse ano, a queda não será forte e a Light continuará sofrendo com juros elevados e um aumento acelerado da sua dívida. E por conta disso, se ela não conseguir ali uma recuperação judicial, uma reestruturação da sua dívida, é bem provável que ela continue com as suas atividades. Em relação a PetroRio, uma posição bem pequena da carteira que vou ir comprando aos poucos, comprei numa oportunidade, uma queda acelerada que teve, já valorizou ali quase 15%, 100 açõezinhas. Ela informa ali que recebeu da BlackRock correspondência na qual informa a companhia que eles estão detendo ali 4,98% do capital social da PetroRio. Então hoje a PetroRio ali não seria uma ação extremamente barata na visão da BlackRock, porque a participação é próxima de 5%. E a BlackRock só detém participações de 10%, por exemplo, em ações que ela entende que estão muito descontadas, como é o exemplo da Cogna. Isso na visão da BlackRock, não é recomendação de investimento. Sendo que a PetroRio realmente não é uma grande barganha de bolsa, até porque já se valorizou muito nos últimos 12 meses e principalmente nos últimos 10 anos, em que a empresa entregou um retorno de 8.000%. Acontece que a empresa ainda pode entregar um grande crescimento. Ano após ano, a sua capacidade produtiva cresce. E embora o crescimento dela não seja tão alto quanto da 3R Petroleum, ainda assim ela vai entregar um crescimento com mais eficiência e uma dívida mais controlada. E também com margens bem superiores. Por isso, por mais que a empresa não seja barata, isso não significa que ela não vai continuar entregando crescimento e se valorizando ao longo do tempo. Não há como prever, mas olhando-se para o passado de PetroRio e considerando a projeção de crescimento, fez sentido para mim inserir a ação na carteira, não é recomendação. Em relação à transmissão paulista, um aviso aos debenturistas, em que a companhia informa que, no dia 17 de abril, segunda-feira, pagará R$ 30,72 por debênture referente à 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Praticamente hoje, você não mais enxerga o instrumento de debêntures conversíveis em ações. O que seria isso na prática? Seriam títulos de dívida corporativos, que são as debêntures, que ao final, ou seja, no seu vencimento, existe uma opção para o credor. O credor pode optar entre receber o principal ou converter em ação. Então havia essa opção. Só que hoje esse instrumento não é mais utilizado, até porque a debênture
debênture não conversível em ação é muito mais vantajosa para a empresa, que não precisa destinar parte do seu capital social para o credor. E, caso você não saiba, no geral, a dívida, e por isso que você vê Transição Paulista Taesa realizando muita dívida através de debêntures, a dívida é mais vantajosa que o capital próprio, que o capital dos acionistas. Por quê? Porque, pegando-se aqui, por exemplo, a demonstração de resultado da própria Transição Paulista, olhando-se aqui as suas linhas, você chega aqui nessa linha que se chama resultado financeiro. Dentro do resultado financeiro, você tem aqui algumas rubricas que se chamam juros, que é justamente ali parte da dívida que vem sendo paga pela empresa. Juros das debêntures, que são lançados aqui como despesas, de tal modo que o resultado anterior aos tributos, que é conhecido como LAIR, lucro antes dos impostos ou lucro antes do imposto de renda, fica menor. E aí você tem uma base de cálculo inferior para imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, é uma forma de financiar as operações da empresa pagando menos impostos. Isso, contudo, não ocorre com a pessoa física. Cuidado, muita gente acha que é vantajoso utilizar dívida para investir. Não, porque você, como pessoa física, não tem essa prerrogativa de abater sobre impostos. Ah, Luan, mas na renda variável, se eu quiser, eu nem pago impostos. Eu posso me valer das isenções que ocorrem com ações, mas as ações são voláteis demais. E você pode simplesmente não conseguir pagar a sua dívida justamente porque não tem previsão de fluxo de caixa. Então muito cuidado com isso, não incorra nessa sardinhagem. Além disso, a Transição Paulista vai pagar mais 31,20 aqui, referente à 11ª emissão, mais 31,70 também da 11ª emissão e mais 73,68 da 12ª emissão, dentro ali do cronograma trazido pela empresa. E obviamente todas elas são da espécie quirografária, que é uma debênture que não traz nenhuma garantia adicional além do patrimônio da empresa. Ocorre que existe, por exemplo, debêntures com garantia real, em que há um imóvel dado em garantia, por exemplo, um barracão, um centro de distribuição, não interessa. Isso é uma garantia a mais, isso dá mais segurança para o credor e, consequentemente, os juros podem ser menores. Por que menores? Porque o risco é bem menor. Ainda assim, quando uma empresa está com uma boa nota de crédito, como é o caso da Transição Paulista e também da Taesa, elas possuem, no geral, endividamentos mais baratos. Apesar disso, no caso da Taesa, que vem sofrendo uma queda nos últimos 12 meses, principalmente com a especulação de que ela vai precisar fazer um follow-on, que não foi confirmado ainda. Eu já vi pessoas perguntando: Luan, serei diluído, o que isso significa? Primeiro, que não foi confirmado, então calma. Segundo, que caso você venha a ser diluído, você só será diluído caso não participe do follow-on. Luan, não tem dinheiro para participar do follow-on, serei diluído? Sim. Não sabemos o tamanho dessa diluição, por isso, de novo, calma. E caso você venha a ser diluído, não será uma diluição tão alta assim. E diluição não significa que você está perdendo dinheiro, significa que a sua participação empresarial ficou menor. Isso é algo bom? Não, não é algo bom. Pode sinalizar ao mercado que a empresa, por estar necessitando de capital próprio para financiar suas operações, ela tenha distribuído dividendo demais, perdeu a mão nos dividendos, a sua gestão financeira passou a ser pouco eficiente. Isso gera um sinal vermelho para o mercado, só que ainda não foi confirmado. Por isso você precisa ter cuidado com os rumores para não cometer a sardinhagem de sair vendendo as suas ações que entregaram um excelente histórico de retorno, como é o caso da Taesa. Então não podemos ignorar esse histórico de retorno aqui de quase 400% em 10 anos. E não é qualquer empresa que em 10 anos conseguiu entregar um retorno desse aqui, mantendo lucros crescentes no geral e consistentes. Cuidado. E a empresa também publicou um aviso aos debenturistas, vindo aqui a informar aos detentores das debêntures de 12ª emissão que fará pagamentos de juros, todos eles se referem a juros, no dia 17 de abril, mesma data da Transição Paulista, de tal forma que não houve ali nenhuma quebra de covenants, a empresa ainda segue com a sua dívida controlada, pagando as suas debêntures nas datas aprazadas. E em relação à Copel, um comunicado ao mercado em que a empresa informa que vem prestar esclarecimentos acerca do questionamento sobre a notícia veiculada no dia 14 de abril no jornal Valor Econômico, sob o título: Oferta subsequente deve somar 5 bilhões. Que é isso, Luan? Oferta subsequente é o famoso follow-on. É justamente ali a pretensão de privatização da Copel que vai acabar acontecendo provavelmente ainda nesse ano, principalmente com o recente desbloqueio de ações da Copel em garantia no litígio envolvendo o Banestar, que foi sucedido pelo Itaú, e o próprio estado do Paraná. E aí a Copel então informa que, em resposta a essa demanda, informa que o acionista controlador já manifestou a intenção de transformar a Copel em corporation, ou seja, empresa de capital disperso,
sem controle definido. Em janeiro, tivemos ali a contratação de assessorias especializadas para trabalhar na estruturação da oferta pública de distribuição de ações e que esses assessores estão trabalhando no modelo de financiamento do pagamento dos bônus de outorga definidos aqui pelo TCU. Até o momento não houve conclusão dos estudos, também não houve definição do cronograma de realização de eventual oferta, observado que o termo final para pagamento é o mês de dezembro de 2023. Dessa forma, a Copel está dizendo o seguinte: olha, esses 5 bilhões aí não foram definidos, ainda estão sob estudo, portanto especulação. De qualquer forma, já trouxe para vocês no vídeo anterior que o mercado ficou bastante positivo, otimista com Copel, inclusive Itaú recomendando compra lá nos R$9. É por isso que as ações vêm disparando, sendo que as ações preferenciais já estão quase ali nos R$8. Não realizo mais nenhuma compra, já que eu fiz um aporte no mês passado em CPLE3, aproveitando aquela correção que teve no mercado, e agora as ações já dispararam novamente, tanto que já estou ali com um ganho de quase 20% em pouquíssimo tempo, em menos de um mês 20%, porque acabei acertando o fundo da ação, algo que com Copel não foi tão difícil, porque eu pude perceber que o processo de privatização e também o litígio com o Banestado não demoraria a ser resolvido. E por fim, a respeito de uma recomendação de venda envolvendo a CSN, as ações desabaram. No caso, é a CSN controladora. Temos aqui na nossa carteira a Semin, que é a CSN Mineração. Teve uma queda hoje não tão drástica, de 2,46%. Temos 1.000 ações a R$ 4,98. Então aqui a perda patrimonial é bem pequena e a posição também é muito pequena. Mas na visão do Goldman Sachs, CSN agora é venda, fazendo com que as ações caíssem 7%. Antes a recomendação do Goldman Sachs estava em neutra, assim como é o caso hoje do BTG Pactual, que está em neutro a R$21 dentro de CSN, que custa ali abaixo de R$15. Então estaria dentro da margem de segurança do BTG, por exemplo. Só que na visão do Goldman Sachs, o preço-alvo deve ser de R$12,50, o que faria com que a empresa estivesse muito cara, negociando inclusive abaixo do valor patrimonial, o que é esperado de uma ação que tem um ROI baixo, abaixo de 10% é um ROI baixo, por isso negocia abaixo do valor patrimonial. Então, de fato, a CSN não estaria barata como a sua subsidiária, que é a CSN Mineração. Isso tendo a concordar. Sendo que o Goldman Sachs espera uma piora no fluxo de caixa livre, espera aumento então dos investimentos, do CAPEX, queda nos lucros e aumento da alavancagem financeira. Sendo que haveria outro fator ali com o CSN, que é o fato de que o governo do estado de Minas Gerais teria divulgado um comunicado em que diz estar intensificando as ações de fiscalização para monitorar o córrego Fazenda Velha, afluente do Rio das Velhas. Após as águas apresentarem uma mudança de coloração nos últimos dias, teria sido a CSN autuada por poluição ambiental. Então esse aqui é um problema que a CSN precisa resolver. No mais, os demais problemas são setoriais, então não há como a CSN fugir da alta alavancagem por conta da taxa de juros e do aumento de investimento, já que a empresa é de capital intensivo. Isso vem acontecendo também com Uzi Minas, então quem investe no segmento precisa estar ciente disso. Lembrando que a CSN não é uma empresa que traz lucros com consistência. Teve ali alguns anos, 2016, 2015 em especial, e até 2012, em que apresentou prejuízo. E os resultados agora novamente estão caindo, sendo que o gráfico de lucro e cotação estão bem próximos aqui, então não há uma grande assimetria. Por isso, em relação à CSN, a Siderúrgica Nacional, não estou falando da CSN Mineração, a companhia não está exatamente uma barganha. E aí, por conta disso, Goldman Sachs aproveita para bater no papel, exagerando no preço-alvo de 12,50. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 40 aulas acumuladas sobre indicadores de análise fundamentalista, você tem aulas sobre small caps, você tem aulas sobre o desempenho das nossas carteiras, a carteira do 0 ao 100 mil, como vender puts na prática e até mesmo nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu mostro passo a passo de como declarar o imposto de renda, ações brasileiras, investimentos no exterior, fundos imobiliários, aluguel de ações, B10, ETFs, opções de ações e até mesmo emissão de DARF e outras matérias correlatas. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em CSN? Você acredita que a ação está barata, cara ou no preço justo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!